A paz do Senhor, irmãos. Essa é a Escola Bíblica Dominical, né, da nossa Igreja Metodista Wesleyana de Vila Medeiros. Sejam bem-vindos a essa aula, amém? Essa aula é de Escola de Formação de Líderes, né? Essa é a classe Líderes de GECEL. E hoje a gente vai estudar a lição 7, Autoridade Espiritual. Aí sim, né? O tema já diz tudo, né? Autoridade espiritual. Então, eu vou fazer uma oração e nós já vamos dar início à nossa aula de hoje. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos muito felizes, Pai, por estarmos aqui mais uma vez, para aprendermos mais de Ti, para que Teu Espírito Santo possa falar conosco. Nós queremos sair daqui, Senhor, equipados para o Teu trabalho, Senhor. Então nós declaramos, Espírito Santo, Tu tens total liberdade em nosso coração para nos instruir, para nos ensinar, para consertar, Senhor, aquilo que está equivocado, Senhor, no nosso entendimento, Senhor. O Senhor esteja à vontade, nós queremos ser útil ao nosso possuidor, nós queremos fazer a tua vontade, nos ajuda, abençoa todos que já estão aqui, Senhor Deus, sintonizados, abençoa aqueles que ainda vão assistir mais tarde, Deus, que a bênção do Senhor seja total sobre a vida de cada um, que esse estudo possa trazer crescimento, Senhor, crescimento espiritual para cada um em suas vidas. Amém? Eu te agradeço, Pai, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá, né? Lição 7, autoridade espiritual. Vou clicar para o lado de cá e a gente já começa. Então esse tema, né, ele ensina sobre a legítima autoridade, né, que pertence exclusivamente a Deus. Nós vamos ver em Romanos 13:1, né, que toda autoridade pertence a Deus. Romanos 13:1. Olha que maravilha, né? Já vamos começar abrindo a palavra. Tudo de bom. Romanos 13:1. Diz assim, olha, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, todas as autoridades existentes foram estabelecidas por Deus e é delegada aos homens por ele. Olha que bênção, né, irmãos? Graças a Deus por isso, né? Porque o nosso Deus é perfeito. Então, tendo sobre nós autoridades instituídas por ele, é tudo de bom. Definições de autoridade, né? Direito legalmente estabelecido de se fazer obedecer, de dar ordens, de tomar decisões, de agir, etc. 2. A pessoa tem esse direito ou poder, né, na questão da autoridade. 3. Valor pessoal, importância, influência, prestígio e crédito. Também tem a ver com autoridade. E por último, quarto lugar, autorização. Todos esses termos, né, têm a ver com autoridade. Autoridade diz respeito a poder delegado, autorizado e exercido a pessoas revestidas desse poder, com fundamentação em alguma provisão de lei, seja divina, civil ou moral, de realizar determinados atos sem impedimento algum. Então, quando a pessoa ela recebe aquela autoridade, né, ela tem poder para delegar. O que é autoridade espiritual, né? Quando nós escolhemos o termo autoridade espiritual, nós estamos afirmando que é a maneira pela qual a Bíblia Sagrada enxerga o tema da autoridade. Então, autoridade espiritual é a visão bíblica da autoridade. A autoridade divina. A autoridade divina é absoluta, pois somente pertence a Deus, sendo qualquer outra autoridade subordinada
e derivada. É Salmos 29:10. Então, toda autoridade pertence a Deus, né? As demais, né? Ou elas são subordinadas e são também derivadas. Salmos 29:10. Salmos 29:10. Salmos 29:10 diz assim: O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. Então, toda autoridade é realmente do nosso Deus. A autoridade de Cristo. Jesus possui autoridade original, pois é Deus pleno. Ao mesmo tempo, enquanto homem, a sua autoridade era derivada do Pai. Através da sua atitude voluntária de obediência, ele foi exaltado e recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Então vamos ver que Jesus possui autoridade original, Colossenses 1:19. Original quer dizer que ele é Deus, né? Então tem toda a autoridade, pois que a autoridade não é do soberano, né? Jesus, sendo Deus, ele tem essa autoridade original, como Deus, é o que está dizendo aqui, né? Então, Colossenses capítulo 1, versículo 19. Colossenses 1:19 diz assim: Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, ele é um Deus pleno. 2:9 de Colossenses diz assim: Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ele é Deus. Por isso, ele tem essa autoridade original, né? E, ao mesmo tempo, enquanto homem, a sua autoridade era derivada do Pai. João 10:17 e 18. João 10:17 e 18. Diz assim: Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Então, Jesus, como homem, ele veio, ele tinha autoridade, né, derivada do Pai. Então, porque o Pai lhe ordenou, né? Ele veio. Mas diz aqui também que dentro da autoridade dele, ele disse que ele tinha também a autoridade de dar a vida ou retomar. Mas por obediência ao Pai, né, ele deu a sua vida por amor de nós, né? Olha que coisa linda, né? E ele disse aqui que foi sim, né, pela vontade do Pai e com espontaneidade. Ah, olha que amor de Jesus. Por livre e espontânea vontade, ele deu a sua vida por nós. É verdade, ele quis sim obedecer ao Pai, mas ele foi espontâneo nesse ato, né, de dar a sua própria vida. E tinha também autoridade para isso, né? É a autoridade derivada do Pai. Através da sua atitude voluntária de obediência, ele foi exaltado e recebeu o nome que está acima de todo nome. Olha, Filipenses 2:6-11. Irmãos, olha que exemplo de que Jesus nos dá aqui, né? Filipenses 2:6-11. É um verdadeiro exemplo para nós. Filipenses 2:6-11, né? Exemplo de obediência do Filho de Deus. Filipenses 2:6-11. Diz assim, olha, que embora sendo Deus, né? Jesus, embora sendo Deus, considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha, ele foi muito obediente ao Pai. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui, né, porque ele obedeceu a Deus, Deus o exaltou, né, sobre todo nome. Olha que tremendo. E para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Então o nome de Jesus é soberano. E quando ele subiu aos céus, ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por quê? Porque ele foi obediente ao Pai. Ele fez exatamente aquilo que o Pai ordenou que ele fizesse. E também, por isso, irmãos, que não tem outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. É só Jesus mesmo. Porque ele fez exatamente aquilo que o Pai queria, né? Que o Pai ordenou a ele, ele fez. O que o Pai ordenou, ele fez. Então, por isso que não há salvação em religião, em outros caminhos, boas obras. Não, a salvação é em Cristo Jesus, porque ele deu a sua vida, ele obedeceu ao Pai, né? E ele morreu pelos nossos pecados, não tinha pecado nenhum. Ele. E nós éramos pecadores. Então ele morreu pelos nossos pecados e fez aquilo que era a vontade de Deus, né? Que Deus tinha decretado que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que Deus deu para nós, é uma opção, né? Ou a vida com Deus ou a morte longe dele, né? Morte eterna ou vida eterna. Tremendo isso, né? Agora, entendemos que o mundo de autoridade de Jesus, né, deve ser exercido com obediência e temor a Deus. Então, Jesus é o nosso modelo, nós devemos segui-lo, né, fazer conforme ele fez. Obedeceu a Deus e tinha todo o temor a Deus. Essa autoridade dada aos cristãos deve exercer e expressar amor e humildade para servir as pessoas e não como dominadores dela. Então, através de Jesus, nós recebemos autoridade também, né? E sobre até as pessoas, né? As quais nós lideramos. Mas aqui diz que não é como dominadores das pessoas. Olha só, 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3 diz assim: olha, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso com ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Olha que tremendo. Então aqui ele está ensinando, né, que nós não devemos ser dominadores, né, mas nós devemos pastorear, cuidar deles, né, e de boa vontade, né, sem ganância, mas com o desejo de servir. Então, os nossos liderados, né, no GCEL, nós são como nossas pequenas ovelhinhas, né? Porque a gente cuida delas, mas não é para exercer autoridade sobre elas, né? Como ele diz aqui, né? Para lidar com entendimento, né? Não como dominadores, né? Para lidar com humildade, não como se a gente fosse dominadores delas. E é para servir e não tê-los como servos, né? É para servi-las a fim de que elas cresçam. Nós vamos ver mais para frente que a nossa autoridade também tem a utilidade de fazê-las crescer. Olha que coisa linda, né? Segura aí que essa aula está muito maravilhosa. A autoridade do cristão parte da obediência. Quando chamamos Jesus de Senhor, que significa dono,
Nós estamos dizendo que ele tem autoridade para fazer o que quiser da nossa vida. Jesus fez uma denúncia aos que o chamavam de Senhor, mas não faziam a sua vontade, né? Lembra aquele versículo que Jesus falou assim: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis aquilo que vos mando, né? Somente o honramos em sua autoridade se obedecemos à sua vontade, que aliás será sempre o melhor para nós. Você confia na vontade de Deus? Eu confio. Verdadeiramente a vontade dele é melhor para mim, eu confio. Mateus 7:21. Às vezes a pessoa fala assim: ah, você já fez a vontade de Deus. Aí o outro já fala: ah, mas qual é a vontade de Deus? Ah, não importa. O importante é que é a dele que é feita na nossa vida. Pior se a gente estivesse tomando as rédeas da nossa vida, aí que é duro, hein? Aí são duras penas, né? Mateus, então, 7:21 diz assim: olha. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então a autoridade do cristão parte da obediência. Não é? Nós só vamos entrar no céu se nós fizermos a vontade do Pai que está nos céus. E o outro versículo é Lucas 5:5. Olha só o que fala a respeito da nossa autoridade. A gente fala de autoridade, a gente pensa logo em mandar, né? Mas na verdade é que ele está enfatizando que a autoridade é servir. Ter autoridade é servir. Ter autoridade é ajudar. Não é ser servido. Olha, que top nessa revelação de Jesus, né? Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Aqui é quando Jesus teve aquele encontro, né, com Simão, e Jesus falou assim: olha, lança a rede. Aí ele tá falando aqui: olha, mas nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas tudo bem, se o senhor tá falando, eu vou fazer, né? Eu vou obedecer. E ele lançou a rede. E aqui, né, depois se você quiser ler mais a respeito do texto, né, eles pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, né? Tá aqui no versículo 6. Então valeu a pena, né, Pedro obedecer. Mesmo que para ele não fazia sentido, mesmo que ao entendimento dele eles não iam pescar nada, se lançasse a rede de novo, né? Mas ele obedeceu e falou: segundo a tua palavra eu vou fazer. Então, a autoridade do cristão parte da obediência. A autoridade delegada por Deus. Ninguém tem autoridade espiritual em si mesmo. Toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram lá colocados por Deus, né? Os governos, tá lá em Romanos 13, de 1 a 7. Os patrões, né? Tá lá em Efésios 6, 5 a 9. Os pais, tá em Efésios 6, de 1 a 4. Os presbíteros, em Hebreus 13, 7 e 17. E demais posições de comando. Foi tudo instituído por Deus. Também os anjos e os espíritos malignos são sujeitos à autoridade de Deus. Então, olha, a autoridade é delegada por Deus. É Deus quem delega a autoridade. Muito bem. O Atmani afirma que hoje muitos estão tentando servir a Deus independentemente. Jamais se colocaram sobre a autoridade delegada e, desse modo, inconscientemente pecam contra a autoridade de Deus. Então, tem pessoas que não se sujeitam, né, à autoridade. E aí, inconscientemente, elas estão pecando contra Deus, na verdade, né? Quando desobedecem à autoridade que está sobre ela, sobre ela. Autoridade dos apóstolos. Os apóstolos receberam a autoridade de Jesus para serem suas testemunhas. Então, eu vou ler aqui Mateus 10:4. Você vai ver de onde vem a autoridade dos apóstolos. Mateus 10:4.
Mateus. Desculpe, irmão. Tô mil. Mateus 10:40. 10:40. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha só. Então, Jesus disse para os discípulos: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha a autoridade dos discípulos de Jesus. Ele falou: quem recebe vocês, recebe a mim. Olha que top, né? Vamos ler mais um. João 17:18. João 17. João 17:18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Aqui Jesus falando com o Pai. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, ele nos deu autoridade. Então, a autoridade dos apóstolos veio sim de Jesus. Eles receberam autoridade para edificar e liderar a sua igreja, né? A igreja de Cristo. Vamos ver? 2 Coríntios 10:8. Autoridade para edificar e para liderar a igreja. 2 Coríntios 10:8. 2 Coríntios 10:8. Diz assim: pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonhe disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Amém? Então, a autoridade que nós recebemos de Deus é para edificar as vidas que estão sob a nossa autoridade. Olha, então nós já aprendemos que primeiro é para servir as pessoas e segundo é para edificar as suas vidas. E também é para liderar, né, as suas vidas, para que elas tenham um norte, né? Vamos ler aqui o versículo 13:10. Capítulo 13, versículo 10. Por isso, escreva essas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Então, ainda aqui na edificação, vamos ler Gálatas 2:7, que fala sobre a liderança. 2:7 diz: ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como também a Pedro aos circuncisos. Então aqui Paulo, né, diante dos Gálatas, ele está reconhecendo, né, a sua autoridade, né? Olha, ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos. Ele pregou o evangelho, ele ensinou, ele liderou, né, aquele povo ali da Galácia, né, por amor a Deus, né, segundo a vontade de Deus. Olha que tremendo, irmãos, olha só quanta coisa maravilhosa acerca da autoridade, não é verdade? A autoridade das escrituras. Como os apóstolos receberam comissão pessoal e direta de Cristo, não tinham sucessores, no sentido de possuírem alguma nova revelação. Então, as gerações posteriores à primeira geração apostólica sujeitaram a sua fé perseverando na doutrina dos apóstolos. Então, aqueles que vieram depois dos apóstolos não tiveram mais revelação alguma, né? E os apóstolos receberam a autoridade de Cristo e aquela que permaneceu. Os que vieram depois não tiveram revelação de Deus mais, né? A não ser aquelas que já estavam, né, sido revelada pelos apóstolos. E aí, toda a geração que veio depois, eles foram se instruindo, né? Ou colocaram a sua fé, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. Tá lá, esse texto é bem conhecido por nós, né? Que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. Olha só. Atos 2:42. Olha.
eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e a comunhão, e o partir do pão, e as orações, né? Então, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, né? E algumas versões falam a doutrina dos apóstolos. E Efésios 2:20. Aqui. Efésios 2:20. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Amém? Então, tanto os apóstolos como os profetas, todos estavam ali, né, fundamentados em Cristo. Cristo é a pedra angular, né? Os profetas, né, vieram antes dos apóstolos, né? Mas aquilo que eles ensinaram estava dentro da palavra de Deus. E aquilo que os apóstolos fundamentaram estava dentro da palavra de Deus também. Amém? Glória a Deus, que coisa linda. Olha, é muito maravilhoso saber aonde nós somos fundamentados, né? Que tem uma história e teve um começo, um princípio, né? E vai ter um fim em nome de Jesus. Então, essas gerações mantêm-se fiel a Jesus como fundamento e pedra angular. Jesus é a nossa pedra angular, né? Nós fundamentamos a nossa vida, nosso estilo de vida, tudo em Jesus. Em 1 Coríntios 3:11, tendo as escrituras do Antigo Testamento e os registros do Novo Testamento como base para a fé e prática. Então, aqui em 1 Coríntios 3:11, né, fala que Jesus é a nossa pedra angular. Deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo. Então, ninguém pode colocar outro alicerce. É Cristo a nossa pedra angular, nosso alicerce, né? E tendo as escrituras do Antigo Testamento e os registros do Novo Testamento como base para a fé e prática, né? Então, o Novo Testamento também é uma base para a fé e prática. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Olha, diz assim, olha. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra, né? Então, tudo que foi escrito no Antigo Testamento, no Novo Testamento, foi registro para nós, né? É a palavra de Deus. E toda a escritura, tudo aquilo que foi escrito, registrado, né, é inspirado por Deus. É útil para o ensino nosso, para a repreensão nossa, para a nossa correção, para a instrução na justiça, para que vivamos na justiça de Deus. É a palavra de Deus, né? E nós conseguimos assim viver na justiça de Deus, se a praticarmos. Olha que top. A autoridade das escrituras significa que todas as palavras na escritura são palavras de Deus, de modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus ou desobedecer a ele. Olha que importante, né? A autoridade das escrituras. A autoridade da igreja. O Wayne Grudem afirma que o poder da igreja está na autoridade dada por Deus, primeiro, para levar efeito à batalha espiritual, segundo, para proclamar o evangelho e terceiro, para exercer a disciplina na igreja. Então, primeiro vamos ver a batalha espiritual, né? A oração, a adoração e a autoridade para repreender forças demoníacas
são algumas armas da igreja contra forças demoníacas que impedem a propagação do evangelho e o avanço da igreja, né? Aqui, olha só, a dica da batalha espiritual muito necessária, né, para nós, porque nós somos líderes de GCL. E nós precisamos estar constantemente batalhando, porque o inimigo não quer que o evangelho seja pregado. Então, o inimigo não quer que a gente convide pessoas para participar do GCL. Ele não quer que as pessoas que estão no grupo ouçam a palavra, né? Por isso que no GCL Denise e Marli, recentemente nós enfrentamos uma batalha muito grande por conta da internet, né? Uma pessoa que não convertida, não estava conseguindo assistir, entrava e saía, sendo que ela sempre assistiu normal. Nunca teve impedimentos, assim, quando a gente estava falando de um assunto específico sobre salvação, né? A gente estava falando sobre, se eu não me engano, a gente tá na série Apocalipse e olha que luta, que batalha foi, né? Para que essa pessoa conseguisse compreender e ouvir a palavra ali. E depois ela mandou uma mensagem, né? Ela falou: olha, fiquei muito feliz de conseguir ouvir, né? Porque eu não estava quase que não deu para eu ouvir e compreender o ensinamento que vocês estavam dando. E eu gosto muito desse ensinamento. Então a gente percebe que realmente há uma batalha espiritual do inimigo tentando impedir que as pessoas ouçam, que as pessoas venham ouvir, né? Venham participar. E impedindo a nós também, às vezes ele traz um peso para nós de tarefas, de muitas coisas a fazer, a gente acaba não tendo nem tempo, né, de nos relacionar com não crentes. Todo essa ação do inimigo é justamente para que a pessoa não consiga ouvir o evangelho, né, para que a pregação do evangelho não chegue até ela, porque Jesus é o nome, né, que importa que ela conheça para que ela seja salva. E o inimigo tenta impedir através de todas as suas artimanhas. Mas nós precisamos o que? Orar. Nós precisamos adorar a Deus, né? E repreender as forças demoníacas. São armas, né, que Deus nos deu, são autoridades que Deus nos deu para que a gente possa lutar contra essas forças demoníacas, né? Para que elas não impeçam a propagação do evangelho. Então, no preparo da lição, na sua devocional, adore ao Senhor, né? Ore, repreenda essas autoridades do mal, né? E quando você for orar pelos seus liderados ali do seu grupo, né? Faça tudo isso ao Senhor, faça um período também de jejum e ali você ora, você adora, você repreende todas as forças demoníacas, né? A fim de que na hora do seu GCL, né? Haja, né? É verdade que haverá uma batalha também, mas com certeza a gente já está ali com uma munição bem mais fortalecida, né? A fim de que realmente aquele estudo seja passado e as pessoas estejam sendo alimentadas, né? Eu gosto muito quando vem bastante pessoas no grupo, né? Que fica um monte de janelinha ali, né? Para participar com a gente. Mas eu fico muito feliz quando pelo menos uma pessoa aparece, para que eu possa passar aquela palavra, para que eu possa ensinar aquela palavra. Pelo menos uma. Senhor, não deixa eu voltar para casa com a palavra guardada no meu coração. Eu quero passar, nem que seja para uma pessoa, né? Mas é lógico que eu fico muito feliz quando vai a classe toda, né? Como vão outras pessoas. Principalmente quando tem um não crente. E depois ele fala assim, olha, é muita coisa que eu aprendi bacana, né? E nossa, e como é maravilhoso, irmãos, nós sermos descortinados, né? A nossa ignorância ser descortinada para a gente aprender acerca de Deus. É muito, muito maravilhoso. Então, a primeira estratégia é a batalha espiritual, a segunda é proclamar o evangelho. Jesus declarou com toda a autoridade que lhe foi delegada por Deus, o que consta lá em Mateus 28, 18 a 20, né? Que ele fala aí de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito, enfim. É a grande comissão, né? Então, a proclamação do evangelho acontece através da produção de discípulos,
pela autoridade investida na igreja. Então, a igreja tem essa autoridade, né, de produzir discípulos. É cumprir a ordenança, né, que Jesus deixou para nós. Ah, que privilégio, né? E a terceira coisa, né, que faz parte da autoridade da igreja é a disciplina na igreja. A autoridade de exercer disciplina na igreja é a autoridade que deve ser levada a efeito em conformidade com os padrões bíblicos. Em Mateus 8,18, Jesus declarou explicitamente que a autoridade de exercer disciplina eclesiástica é dada à igreja, em geral, sempre que ela está reunida como corpo de Cristo. Então, quando a igreja se reúne como corpo de Cristo, é a hora de exercer a disciplina na igreja, né? Mas conforme os padrões bíblicos. Amém? Autoridade na família. A família é uma criação divina e também a primeira instituição humana ordenada por Deus. Então, foi Deus quem ordenou a família. O papel do marido e da esposa. A Bíblia nos ensina que os maridos possuem autoridade sobre as mulheres. Está lá em 1 Coríntios 11:3. Lembrando que esse conceito não é autoritarismo, sendo que o marido exerce a sua autoridade de cabeça da mulher, tendo Cristo como modelo. E como é que Cristo agiu, né? Cabe a ele a responsabilidade de amar a sua esposa e se entregar sacrificialmente por ela, como Cristo se entregou pela igreja. Então vamos lá, 1 Coríntios 11:3. 1 Coríntios 11:3. Diz, olha, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Então, o cabeça da mulher é o homem. Ele tem autoridade sobre a mulher. Mas olha como funciona essa autoridade. Efésios 5, de 22 a 25. Efésios 5, de 22 a 25. Mulheres, sujeitem-se em cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, é uma entrega, né, que o marido faz à mulher e cuida dela, de ser disposto até a entregar a sua vida. Isso não tem nada a ver com autoritarismo, não é verdade? É muito amor, né? E essa mulher que é tão amada, por que ela haveria de não aceitar a submissão do marido, né? Não aceitá-lo como cabeça. Alguém que a quer tão bem, né? Alguém que cuida dela. Olha só como uma coisa está ligada à outra, né? Algo tremendo isso. O papel dos pais e dos filhos, né? Os pais exercem autoridade sobre os filhos, criando com disciplina e ensinamentos cristãos. Eles devem saber usar sua autoridade de modo justo e bondoso, evitando provocar a ira de seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Já os filhos devem obedecer ao pai e à mãe, porque Deus se agrada disso, né? Então, Efésios 6:1. Olha, diz assim, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. E o versículo 4, pais, não irrite seus filhos, antes criem-no, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, quem é que tem que criar os filhos? Os pais. Às vezes os pais acham que pelo fato dele levar os filhos na escola bíblica dominical, eles estão recebendo os ensinamentos do Senhor. Na verdade, não são todos os pais que levam, né? Mas aqueles que levam fazem muito bem de levar para a igreja, para a escola dominical, para o cultinho à noite. Mas fora isso, há necessidade do pai estar ensinando essa criança no caminho do Senhor. Está ensinando ela, disciplinando ela no caminho do Senhor. E mais, sendo exemplo para essas crianças, né? Porque já passou o tempo em que os pais diziam, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não, hoje é diferente, né? Na verdade, sempre foi diferente, só que
às vezes a gente não obedece a palavra e não lê a palavra, né? E aí não pratica. E aí acha que a gente, como pais, não tem obrigação de seguir a vontade de Deus. Mas nós vimos nos versículos anteriores que o marido é o cabeça da mulher, mas que Cristo é o cabeça do marido. Isso quer dizer que o Cristo tem autoridade sobre esse marido. No sentido desse marido ser obediente a Cristo, né? No sentido também da esposa ser obediente ao esposo, com certeza, né? Porque uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa liga a outra e ajuda que haja uma harmonia em todos os atos ali, processos dentro daquela casa. Né? Se essa engrenagem funcionar, essa casa é uma bênção. Os pais, né? Sabendo educar seus filhos, disciplinar no caminho do Senhor, é uma bênção, né? Esses filhos são bem-aventurados. E Colossenses 3, 20 e 21, olha aqui, reforçando aquilo que a gente está falando aqui, né? Colossenses 3, 20 e 21 diz assim: Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Amém, irmãos? Glória a Deus, que Deus nos dê sabedoria como pais, né? Em nome do Senhor Jesus. As autoridades eclesiásticas. O cristão deve submeter-se à autoridade de Jesus Cristo e dos líderes espirituais da igreja. E os que ocupam funções de liderança devem exercer sua autoridade sobre a igreja. Atos 20 e 28. Vamos ver aqui, né? Atos 20 e 28. Atos 20, 28 diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Olha assim, olha aqui, né? As autoridades eclesiásticas, no caso aqui, os pastores, as missionárias, né? Os presbíteros, que têm responsabilidade sobre o rebanho de Deus. E Hebreus 13, 17, olha aqui. Hebreus 13, 17. Diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. Então, quando nós obedecemos nossos líderes, isso é para eles, né, uma alegria. Não é? Porque quando nós estamos exercendo autoridade, nós não estamos levando um autoritarismo, nós estamos querendo o melhor para essas pessoas, né? Para os nossos liderados. Nós estamos cuidando que queremos o bem deles. Né? Por isso é que eles estão falando, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à sua autoridade, porque eles estão cuidando, né? Estão fazendo o bem a eles. E nós, como líderes de GCL, nós estamos fazendo bem para os nossos liderados, cuidando deles, orientando, né? Para que dê tudo certo. Amém? Então, nós não estamos agindo com autoritarismo, mas nós estamos servindo, ensinando, cuidando para que eles cresçam, né? Vivam bem, no nome de Jesus. As autoridades civis, os governantes seculares são descritos nas Escrituras como servos de Deus para punir os malfeitores e encorajar os cidadãos obedientes às leis. O cristão genuíno entende esse princípio de autoridade também, né? Porque em Romanos 13, 1, fala para nós orarmos pelas autoridades, né? Romanos 13, 1. E quando a cidade vai mal, irmãos, isso significa que os cristãos não estão orando para as autoridades, né? Olha, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecido. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra Deus,
contra o que Deus instituiu, e aquele que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é servo de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É servo de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Amém? Então, olha, até nos impostos. E no Brasil há impostos muito altos, né? Vamos dizer que até que abusivos. E, nossa, quantos, né? Não sonegam, né? Por conta do imposto de renda. Mas aqui está dizendo que é por Deus instituir tudo isso. Nós devemos obediência. Né? E se nós obedecermos às autoridades, Deus vai nos fazer prosperar, não vai nos faltar toda essa dinheirama que a gente gasta nos impostos, né? Que a gente age direitinho. Se a gente agir direitinho, Deus vai nos abençoar, nos honrar, porque a gente está fazendo direito. Se não, nós vamos, aqui diz que nós vamos ser punidos, né? Por essa autoridade. Então é melhor a gente obedecer. Melhor obedecer do que sacrificar. Então, o ideal seria que as autoridades agissem pelo princípio da justiça sustentado pela palavra de Deus, mas sabemos que não é assim que acontece. O cristão deve obedecer prioritariamente a Deus. E se a lei dos homens for contrária aos princípios divinos, a vontade do Senhor sempre terá a primazia, né? Então, se nós vemos que as leis não estão de acordo com a palavra de Deus, nós devemos dar primazia à palavra. Olha, Atos 5,19, olha aqui um exemplo, né? Atos 5,19 diz assim: logo assim, como por meio da desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Aqui está falando da obediência e eu li o texto errado, apesar disso. É Atos, eu li Romanos, irmão, desculpa. Atos 5, Jesus, me ajuda. Eu falei Atos e abri Romanos. Atos 5,19, diz assim: mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. E o versículo 29 diz: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Por quê? Porque eles estavam presos no cárcere, foram soltos pelo anjo, porque a autoridade estava errada e Deus interviu, né? E quando eles saíram, depois no outro dia, a autoridade chamou eles e falou: vocês vão ficar quietinhos, não vão anunciar o evangelho, não, hein? Não é para anunciar. E eles falaram: importa que nós façamos a vontade de Deus e do que a vontade do homem. Amém? Olha que tremendo. Outros tipos de autoridade que existem, né? A autoridade está em todo lugar, seja na figura dos pais, do governo, do professor na sala de aula, ou do pastor na igreja. Todo agrupamento social, organização, instituição possui uma liderança com autoridade para agir em nome do órgão representante. A autoridade que surge naturalmente, né? Item A, né? A autoridade que surge naturalmente. Esse é o caso da autoridade que surge de maneira natural e às vezes até involuntária. Vemos, por exemplo, num agrupamento de adolescentes e jovens, onde algum possui um carisma ou um talento nato de liderança. Então a gente vê ali, tem um grupinho jovem, naturalmente tem um que comanda, né? Isso é uma autoridade natural. B, a autoridade de uma organização. Quem possui autoridade tem a capacidade e o direito legal de reger ou governar, dado por um grupo, organização
o organismo, podendo acontecer através de votos ou de outras maneiras regulamentadas pela organização. Então, para que haja organização no organismo ou na organização, é preciso eleger um líder, né? Alguém que tenha autoridade sobre essa organização. E tem que ser autoridade pelo conhecimento. Como conhecimento também é poder, nós podemos dizer também que alguém que se torna uma autoridade quando possui vasto conhecimento de um determinado assunto. Isso devido à sua maturidade e experiência que naturalmente impõe respeito, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, mas fulano conhece, né? Aí esse daí já ganha autoridade, até autoridade, né? Esse conhece. Os discípulos certa vez falaram assim, Jesus ensina como quem tem autoridade, né? Quer dizer, esse conhece. E tem 4 funções da autoridade, né? As autoridades cuidam para que os limites e a ordem sejam preservadas. Os pais impõem limites, as autoridades constituídas impõem limites, né, que são impostos pelas leis. Seja criando leis, ampliando regras e executando a justiça através das punições necessárias para todos os que ultrapassam esses limites. A própria palavra autoridade vem do grego latim augere, que quer dizer crescer. Então, essa concepção é muito diferente daqueles que veem a autoridade como apenas guardiã da lei, que pune e impede o crescimento em direção à liberdade e desenvolvimento. Outra função importante de uma autoridade é promover o crescimento. Foi o que a gente viu lá atrás, né? Que através da pessoa que tem autoridade, ela promove o crescimento, né, como o apóstolo Paulo fez muitas vezes, né? Ele tinha autoridade do evangelho e ele ensinava por onde quer que ele passava. Um bom exemplo de autoridade que promove crescimento é a autoridade dos pais, pois eles são necessários não apenas para a concepção da criança, mas também para o seu crescimento. São responsáveis pela criança e pelo seu desenvolvimento também. Então a mãe cuida do seu filho com carinho e ela protege, carrega e o consola. Ela em seu interior propicia que a criança cresça e posterior ao nascimento dela está disposta a suprir todas as suas necessidades. Ela alimenta dentro e depois que sai do seu ventre, até que seja maduro o suficiente para alimentar-se sozinho. Olha a autoridade dessa mãe, hein? Desde que ela gera, até esse bebê sair, ela tá ali cuidando, né? E ela tá ali zelando para o seu crescimento. O pai deve ajudar a criança a avançar, a esforçar-se e preparar-se para mais tarde formar sua própria família. Ele encoraja seu filho e sua filha a irem em frente. Ele autoriza no sentido de abrir novas portas e caminhos. Exercer autoridade é sentir-se responsável pelos outros e por seu crescimento. Um pastor deseja o crescimento espiritual da sua igreja. Um líder de GCL anseia por ver a multiplicação do seu pequeno grupo. Olha só o que é autoridade, né? Uma palavra que está no vocabulário de quem entende sobre a autoridade é a obediência. Uma palavra que define aquele que desobedece à autoridade divina é a rebeldia, pois a nossa resposta à autoridade deve ser a da obediência. É a obediência que agrada a Deus. Um dos males do falso ensino sobre a autoridade é que em nossa cultura, onde se valoriza muito o ego, muitos procuram exercer autoridade e pouco se atentam ao valor da obediência e submissão. Para se colher a genuína autoridade espiritual, nós temos que aprender a semear obediência a Deus e às autoridades por ele constituídas. Então não adianta a gente querer autoridade se a gente não obedece a Deus, né? A Igreja Metodista Wesleyana é uma igreja que possui autoridades e cadeias de comando. Os líderes e todos os participantes do GCEL são submissos às autoridades constituídas pela denominação. Nós devemos cumprir os votos
feitos à igreja e nos submeter às admoestações dos líderes com alegria. Amém? E aí vocês gostaram, né, dessa descrição da autoridade, né? Em mim ficou marcado, né, que realmente nós, como autoridade, nós devemos servir. E como autoridade, nós devemos fazer tudo para o crescimento, né? Nós devemos ensinar, nós devemos cuidar, a fim de aqueles que são nossos liderados, eles cresçam, eles sejam cuidados, né? Eles sejam formados. Olha que coisa tremenda, né? E nós também devemos ser submissos às autoridades que estão sobre nós, né? A fim de que nós também possamos exercer a autoridade. Amém, queridos? E que lindo, né? Essa lição a respeito da autoridade. Eu agradeço a você que ficou até aqui, né? Já é quase 1 hora de aula, né? Que essa aula era bem compridinha, né? Mas eu quis passar na íntegra, né? Tudo a respeito de autoridade, porque eu acho esse assunto muito importante para nós, como líderes, né? É muito importante. Então, obrigado por você participar. Que Deus te abençoe e continue operando sobre a sua vida e sobre o seu grupo, né, de GECEL, e que Deus te conceda autoridade e ore, adore ao Senhor, né? Repreenda toda a ação do mal contra o seu grupo, a fim de que esse evangelho seja propagado, né? Lembre as pessoas do seu grupo, olha, convide alguém para vir conhecer a palavra da verdade. Essa palavra precisa ser propagada, irmãos. Nós estamos nos últimos momentos, né? E quão bom é, né? Quão prazeroso é quando a gente vê um ímpio ouvindo a palavra de Deus e compreendendo e declarando, puxa, eu não sabia disso, né? Olha que assunto interessante. Olha, irmãos, não tem preço, né? Esse prazer da gente ver crescer, principalmente o ímpio na presença do Senhor, mas também os irmãos, né? A gente compartilha ali a palavra e a gente cresce junto até que Jesus venha. Maravilhoso esse GECEL, irmãos, do coração de Deus. Eu tenho certeza que Deus está dando crescimento a nós e está anunciando o evangelho através das nossas vidas. Amém? Eu quero agradecer a você, líder de GECEL. Persevera, continua. E nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos agradando a Deus. Amém? Eu vou orar então, agradecendo ao Senhor e encerrando essa aula. Paizinho, obrigado por essa palavra. Obrigado por nos abençoar, nos ajudar, nos fazer crescer. Obrigado, Espírito Santo, por cada um que vai ouvir, por cada um que já ouviu. Muito obrigada, Senhor. Nos ajude a guardar esse ensino no nosso coração. Nos ajuda a ser submisso às autoridades. Nos ajuda com a autoridade que o Senhor nos deu, ensinar, fazer crescer, Senhor, cuidar das pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade. Servi-las, meu Deus, conforme Cristo serviu e serve a igreja até hoje. Obrigada, meu Deus. Nós te amamos, te agradecemos por essa palavra maravilhosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo, irmãos. Fica na paz. Tchau.